Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ciência, Tecnologia e Sociedade do mês de março. No encontro de hoje, a gente tem o prazer de receber a Juliana Coelho de Campos, que é nossa aluna egressa de um dos nossos programas Nota 6 na CAPES, que é o nosso programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unisul. Essa Nota 6 mostra, mais uma vez, a excelência acadêmica e das pesquisas de alta qualidade que são desenvolvidas pelo ecossistema Anima. E hoje a gente tem o prazer de receber a Juliana, que é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Sul de Santa Catarina, a Unisul. É atualmente servidora pública como enfermeira na Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa, SAP. Atua como enfermeira de radioterapia no Centro de Estudo e Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina. A Juliana traz hoje para a gente a pesquisa que ela defendeu no doutorado dela, que tem por um título O Encarceramento Parental e a Saúde Materno-Infantil, que foi orientada pelo professor doutor Jefferson Luiz Traibert. Juliana, é um prazer te receber aqui, passa a palavra e vai ser um ótimo te ouvir. Mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Posso compartilhar aqui a minha apresentação? Pode sim, fica à vontade. Estão conseguindo ver? Sim, parece. Então tá. Olá a todos. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para participar desse importante programa, né, que tem com certeza o objetivo de divulgar a ciência, os resultados das nossas pesquisas, né, à sociedade. E hoje, então, eu tenho a imensa satisfação de compartilhar os resultados da minha tese, né, que, como a Natália já falou, que é intitulado Encarceramento Parental e a Saúde Materno-Infantil, que ao longo da apresentação discutiremos, então, o encarceramento parental como um fenômeno social que ultrapassa as grades e muralhas das unidades prisionais, né? Produzindo desdobramentos sobre as condições de vida, saúde e desenvolvimento de mulheres e crianças. O tema sistema prisional, ele acompanha minha trajetória acadêmica e profissional. Ainda na graduação da enfermagem, eu fiz um estágio extracurricular no presídio masculino de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E após a conclusão, então, da graduação, eu passei no concurso, então, para enfermeira, há 18 anos. E fiz meu mestrado sobre a qualidade de vida das mulheres privadas de liberdade, né? E agora eu me aprofundei, então, sobre as possíveis associações que o encarceramento parental pode trazer às gestantes e aos filhos daqueles que estão presos, né? Para a gente iniciar a conversa, a gente tem que olhar o cenário global e quando a gente vê um grande desafio, né? Pois atualmente, de acordo com o Escritório das Nações Unidas, estima-se que mais de 11 milhões de pessoas estão privadas de liberdade no mundo. E, além disso, quando a gente compara diferentes países, fica claro que o volume absoluto de pessoas presas e as taxas de encarceramento não são distribuídos de forma homogênea no mundo. E, em números totais, os maiores contingentes prisionais estão concentrados em países como Estados Unidos, China, Brasil, Índia e Rússia. Já quando o critério é a taxa por 100 mil habitantes, os Estados Unidos continuam entre os mais altos do mundo, bem acima da média global. Outro ponto importante é que esse fenômeno tem crescido nas últimas décadas. A população prisional mundial aumentou de forma expressiva desde o início dos anos 2000 e reflete políticas penais mais punitivas em vários países. Estima-se também que cerca de 1/3 das pessoas presas no mundo ainda nem foram julgadas, ou seja, elas estão ainda em prisão provisória. Quando a gente traz esse cenário, esse panorama, então, global para a realidade brasileira, fica ainda mais evidente como esse fenômeno também se expressa de forma intensa no país. O Brasil ocupa, então, atualmente a terceira população mundial
em pessoas privadas de liberdade, com mais de 700 mil pessoas, e uma taxa de ocupação cerca de 140, mais de 146%, né? Esses dados são de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E dentro desse cenário nacional, Santa Catarina, que vamos fazer um recorte porque a minha pesquisa foi realizada aqui, né, corresponde a aproximadamente quase 5% da população carcerária do país, né? Assim como no restante do Brasil e no mundo, observa-se então uma predominância marcante de homens, que representam cerca de quase 95% das pessoas privadas de liberdade, já as mulheres representam um pouco mais de 5%. Com o aumento da população prisional nos Estados Unidos, especialmente na última década, começou a crescer também uma preocupação com os efeitos dessas prisões em massa. Isso acabou impulsionando muitas pesquisas sobre o tema, né? E se concentrando, então, naquela área, nesse país que é os Estados Unidos, né? E hoje estima-se que cerca de 6% das crianças americanas já passaram pela experiência de ter um dos pais presos antes dos 17 anos de idade. E esse número é ainda mais alto entre crianças negras, chegando a ser quase 4 vezes maior do que entre crianças brancas. De acordo quando a gente traz, então, uma visão sobre as crianças expostas ao encarceramento parental no Brasil, né, o Ministério da Justiça nos informa que a população prisional brasileira, então, é formada principalmente por pessoas jovens, negras e com baixa escolaridade. No Brasil, no entanto, o encarceramento parental ainda é pouco explorado como uma variável de exposição social em estudos epidemiológicos. Entre as principais lacunas de conhecimento, então, estão a escassez de pesquisas que investiguem com mais profundidade os mecanismos que conectam, então, o aprisionamento às vulnerabilidades socioeconômicas e aos desfechos de saúde, além da falta de análise que levem em conta diferenças regionais e raciais, dimensões essenciais para a gente entender como esse fenômeno se distribui e impacta a população de forma desigual. Diante dessa minha inquietação, da minha experiência, a pergunta que norteou o meu trabalho, a minha pesquisa, foi: existe então associação entre o encarceramento parental e a saúde materna e infantil? Para sustentar, né, essa pesquisa e para nos dar uma base como um grande referencial teórico, a gente dialogou então com 3 eixos principais. Começamos pelo primeiro eixo, que é o conceito da sociedade disciplinar. Ele foi desenvolvido, então, por Michel Foucault. Ele explica que a prisão funciona como um mecanismo central de controle social voltado para normalizar comportamentos e corpos. A prisão, na verdade, então, não é algo neutro e nem natural, né? Como o próprio Foucault mostra, ela surge lá no século XVIII, junto com a transição para uma sociedade disciplinar marcada por vigilância constante e controle dos indivíduos. Com o tempo, o encarceramento, então, deixa de ser só uma punição individual, né, e passa, então, a funcionar também como um instrumento político de regulação da pobreza. No chamado Estado Penal Contemporâneo, como os autores Vacan e Gerland discutem, que acontece uma expansão do poder punitivo ao mesmo tempo que o Estado social se retrai nas suas garantias de direitos, né? E no Brasil, esse processo é claramente seletivo e racializado. Ele atinge principalmente jovens negros e pobres, gerando, então, uma estigmatização e um aprofundamento, então, já dessa exclusão social. No segundo eixo, a gente, então, trata de entender o encarceramento parental como um determinante social da saúde. Hoje, a gente já sabe que as desigualdades de saúde, elas não acontecem por acaso e nem de forma isolada. Elas são produzidas por fatores sociais estruturais. Dentro desse cenário, o encarceramento, então, aparece como um marcador de desvantagem social, porque geralmente ele já vem acompanhado de vulnerabilidades que existiam antes, como a pobreza, a baixa escolaridade, o racismo institucional, né? E os efeitos disso não ficam só dentro da prisão, ela se estende, então, até as famílias. Alguns estudos
americanos, né, já mostram que há impacto na saúde física e mental, na redução de renda, insegurança alimentar e até dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Além disso, o estigma ligado ao sistema penal acaba aprofundando a exclusão e reforçando as desigualdades que já vêm sendo construídas historicamente, né? No terceiro eixo, a gente então traz os efeitos cumulativos e extensivos à família. Quando um pai ou uma mãe é preso, isso gera uma série de situações estressantes para toda a família, mas principalmente para as crianças. A literatura mostra que podem surgir prejuízos no desenvolvimento cognitivo e emocional, além de impactos, né, em aspectos bem básicos da saúde, como a alimentação e o próprio sono. Então, é importante então entender que esses efeitos, eles não acontecem de forma isolada, eles vão se acumulando ao longo do tempo e atingem de maneira desigual, com mais intensidade, então, em famílias negras e pobres. Por isso que o encarceramento parental, ele precisa ser visto como um fator estrutural de vulnerabilidade, que atravessa as gerações e que tem repercussões diretas na saúde materno-infantil. E esse referencial teórico, então, ele fundamentou, né? Ele foi essencial para a gente analisar o encarceramento parental como um fator de vulnerabilidade, sim, e orientando, então, a formulação dos nossos objetivos e a estratégia metodológica da nossa investigação, do nosso estudo, né? E então a gente teve como objetivo geral investigar as possíveis associações, então, entre o encarceramento parental e a saúde materno-infantil, né? Tivemos, então, a gente caracterizou o encarceramento parental entre crianças de 0 a 2 anos de idade, apresentamos as condições de saúde da gravidez em famílias com histórico de privação de liberdade, estimamos, então, a eventual associação entre o encarceramento parental e os desfechos perinatais, né? E estimamos a associação, então, entre o encarceramento parental e a saúde das crianças de 0 a 2 anos de idade. E como que nós fizemos isso? Então, esse estudo ele foi desenvolvido com duas análises distintas, né, e complementares, ambas com foco na saúde materno-infantil e o encarceramento parental. Então, o primeiro foi um estudo observacional do tipo corte, retrospectiva, então, baseado na vinculação de dados secundários provenientes da Corte Brasil Sul e do Sistema Penitenciário Estadual de Santa Catarina, que é o IPEM, né? Já uma segunda análise foi feita, então, a partir de um estudo transversal, com um olhar, então, mais aprofundado para o subgrupo de crianças que passaram pela experiência de ter um dos pais encarcerados, então, as expostas ao encarceramento parental, né? E isso permitiu, então, traçar uma caracterização mais detalhada desse grupo e entender melhor quais são as condições de saúde que aparecem com mais frequência entre essas crianças, né? Aqui, então, para entender o que é a Corte Brasil Sul. Ela foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde aqui da Unisul, né, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, e teve o objetivo, então, de investigar a influência dos primeiros 1000 dias de vida sobre a saúde ao longo do curso da vida. Esse estudo ele incluiu crianças nascidas em 2009 e suas famílias, residentes no município de Palhoça, em Santa Catarina, e matriculadas em escolas públicas e privadas em 2015, com um acompanhamento retrospectivo até o período pré-natal. E a coleta de dados ela ocorreu quando as crianças tinham entre 6 e 7 anos de idade, né? Através de entrevistas domiciliares com as mães ou com os principais cuidadores, além da realização de exames físicos nas escolas, conduzido por uma equipe previamente que foi treinada, né? As informações relativas ao encarceramento parental, então, elas foram obtidas a partir do sistema IPEM, que é um sistema vinculado ao Sistema Integrado de Segurança Pública, e a vinculação entre as bases de dados, ela foi realizada por meio de identificadores pessoais, como o nome completo, o nome da mãe, data de nascimento, CPF, né? E esses dados importantes. E aí, claro que a gente seguiu protocolos rigorosos de sigilo e confidencialidade. Então, na primeira análise, foi, então, conduzido esse estudo de corte dentro da corte maior, né, de 1480, né? E, então, a segunda análise foi o estudo transversal. Para a gente entender. Então, cenário 1, a população da corte,
Então, dividida entre exposto e não exposto, com desfecho e sem desfecho. Então, a exposição aqui é o encarceramento parental. Então, é retrospectivo, desde a parte da gestação. E o cenário 2, então, é o estudo transversal somente com as crianças expostas a encarceramento parental, com desfecho e sem desfecho. E aí a gente quis ver se existe uma associação ainda mais aprofundada sobre essa situação, né? As variáveis que analisamos foram variáveis de dados sociodemográficos e comportamentos de risco, como escolaridade materna, escolaridade paterna, se a mãe, se a esposa, né, enfim, tinha um companheiro estável quando ocorreu a prisão, a ocupação materna fora do lar, recebimento de Bolsa Família. Daí, no segmento 2, foram das condições da gravidez, né? Consultas pré-natal, gestação planejada, hipertensão arterial, infecção urinária, leucorreia, outras morbidades, parto pré-termo, tabagismo, consumo de álcool e substâncias psicoativas ilícitas, né? E no terceiro eixo, então, no terceiro segmento, foram então as condições de saúde das crianças de 0 a 2 anos de idade, que foi então analisado o baixo peso ao nascer, desmame antes dos 6 meses, anomalia congênita, icterícia no período neonatal, internação no período neonatal, internação hospitalar após o período neonatal, episódios de diarreia, de pneumonia, de verminose, presença de lesões cutâneas, uso de antibiótico, uso contínuo de medicamentos por mais de 30 dias e se frequentou creche antes dos 6 meses. Dos resultados, né? A taxa de resposta foi uma taxa muito interessante, né? Foi de 75%, né? Incluindo o estudo maior. Então, 951 famílias, nós conseguimos os dados que precisávamos. Dessas famílias, 51,4% tinham meninos e 48,6% tinham meninas. E a prevalência de histórico de encarceramento parental desse grupo de 951 foi de 15%. Então, 143 famílias, né, tinham um histórico de encarceramento parental. E onde 97% era paterno esse encarceramento, né? Essa caracterização sociodemográfica dessas pessoas privadas de liberdade, nesse estudo, ela não apresentou discrepância em relação a resultados identificados em outras investigações, como teve um estudo que ocorreu no Chile, com 141 pessoas privadas de liberdade, com uma característica muito, muito semelhante, masculino e jovem, né? E aí a gente, né, pode se perguntar, mas por quê? Por que é importante estudar sobre o encarceramento parental, né? Os resultados da nossa pesquisa, elas indicaram que famílias afetadas pelo encarceramento parental, elas apresentam maior concentração de vulnerabilidades sociais, bem como desigualdades em desfechos maternos e infantis, incluindo maior frequência de condições adversas na gestação e nos primeiros anos de vida. Embora a distinção entre os efeitos diretos do encarceramento e fatores sociais pré-existentes seja desafiadora, né? Mesmo assim, observou-se que privação de liberdade funciona, sim, como elemento adicional de risco, né? Claro que temos que levar em consideração as limitações desses estudos, sim, com certeza, né? Então, é importante considerar algumas limitações na interpretação desses resultados. Quais são elas? Elas estão principalmente relacionadas ao fato de ser uma corte retrospectiva, né? E de que utilizamos, então, dados secundários e autorreferidos. Em alguns casos, havia informações incompletas, o que fez com que o tamanho da amostra variasse entre as análises. Isso pode ter reduzido, sim, o poder estatístico, né? Mesmo tendo feito ajustes para fatores sociodemográficos e comportamentais disponíveis, como escolaridade, trabalho fora de casa, recebimento de Bolsa Família, social e tabagismo, ainda assim não dá para descartar a influência de variáveis que não foram medidas, né? Ou que podem não ter sido mensuradas com tamanha precisão. E, além disso, claro, os desfechos de saúde das crianças foram baseados no relato das mães, o que pode também trazer algum viés de memória, né? Nas últimas décadas, né, o que a gente vem percebido que o Brasil tem adotado políticas mais punitivas, dentro de um contexto, então, já marcado pelas desigualdades estruturais. A gente
liga o jornal, a gente vai ver, né, intervenções na favela, as pessoas que são presas, a gente vai ver as chacinas que acontecem, são pessoas negras, pobres, né? Eu que atuo no sistema prisional, recebo as pessoas, elas mal sabem ler e escrever, na sua grande maioria, mas foram presas, né? E isso tem levado, então, esse crescimento contínuo do encarceramento em massa. E esse processo, ele não afeta só quem está privado de liberdade, mas também ele alcança as famílias e as comunidades dessas pessoas, com impactos importantes, inclusive nos aspectos relacionados à saúde materna e infantil, né? Os resultados desse estudo, eles mostram que precisamos, então, ampliar o olhar para entender como diferentes camadas de vulnerabilidade, sejam socioeconômicas, raciais, territoriais ou familiares, elas se articulam, sim, com o encarceramento, né? Muitas vezes, essas dimensões, elas sobrepõem de tal forma que fica difícil separar o que é consequência direta da privação de liberdade e o que já estava relacionado a condições sociais pré-existentes, né? Essa complexidade, então, reforça a importância de ocorrer mais pesquisas que consigam aprofundar a análise desses fatores associados ao encarceramento parental e, principalmente, dos mecanismos pelos quais ele pode identificar os desfechos da saúde materno-infantil. E, para encerrar, né, brevemente a minha apresentação, eu trago uma analogia muito marcante e usada com muita frequência pelo Procurador da República, Dr. Maurício Pessotto, a qual teve uma contribuição importantíssima na construção de políticas públicas para o sistema prisional catarinense, né? Ele dizia que a Constituição ela deve garantir a dignidade humana como se fosse um grande trem. Em cada vagão estariam os direitos e garantias fundamentais: moradia, saúde, segurança, educação, um trabalho digno. E, segundo ele, o último vagão seria o sistema penal. E é justamente ali que se encontra, em sua maioria, quem não teve acesso aos vagões anteriores. Ou seja, pessoas que não tiveram garantidos direitos básicos ao longo da vida acabaram tendo como único destino o vagão final, que é o sistema prisional. Muitos chegam a esse espaço sem um documento de identidade, sem saber ler e escrever, com a saúde muito fragilizada e com diversas outras vulnerabilidades. Aspecto que, inclusive, aparece de forma evidente nos resultados desse estudo. Então, por fim, os resultados indicam que não dá para olhar o encarceramento como um evento isolado. As políticas públicas precisam, sim, considerar o conjunto de vulnerabilidades sociais que se articulam em torno do sistema prisional e que, se a gente não for atuar de alguma forma, ela vai ajudar a perpetuar ainda mais essas desigualdades. Era isso. Muito obrigada, Juliana. É importantíssimo o tema, traz uma reflexão muito necessária da pesquisa. Isso mostra muito a força do trabalho que se desenvolveu da pesquisa feita. A gente sabe que existe todo um estigma quando a gente trata sobre o tema, né, sobre o assunto. Então, é muito importante trazer pesquisas que tragam essa reflexão também. A Cristina Quitéria, nossa especialista, nossa analista junto com a gente no time da pesquisa, tem algumas perguntas também para trazer sobre o tema. Cris, passa a palavra. Obrigada, Natália. Juliana, excelente, parabéns, gostei muito. É muito bom saber que a gente tem pesquisadores, né, que trazem temas de grande impacto social, né, e faz aí a gente refletir, né, sobre esses problemas, né, e formas aí da gente, né, se não sanar, pelo menos aí mitigar, né, esses grandes problemas aí que refletem toda a nossa população. Juliana, a pergunta que me vem aqui à mente durante aí a sua apresentação é sobre as hipóteses iniciais, quando você iniciou essa pesquisa, quais eram as hipóteses iniciais e o que te levou ali a pensar se os resultados da sua pesquisa, eles mais contribuíram ou mais te desafiaram nessas hipóteses iniciais? Para a gente construir uma tese, a gente
vai e volta várias vezes, né? É uma maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo. Entre o pesquisador, né, e o professor orientador ali. A gente vai construindo uma rede, uma teia, vai e volta, vai e volta. O tema sempre é desafiador, né? É um tema, uma das minhas imagens ali mostra que eles estão submersos, né? Vamos dizer que a sociedade está acima deles, então eles são invisibilizados, e isso traz uma dificuldade sempre quando a gente vai pesquisar sobre o tema. É algo que as pessoas quase não querem mexer, né? Não, deixa ele quieto, não, não. Então, a gente acreditava que havia até mais associações, a gente ainda acredita que existe mais associações. A pesquisa ela é limitada, né? Porque a corte ela é específica daqui de um município, então quando a gente ampliar, com certeza a gente acredita que essa associação ainda vai ser ainda maior. Então, ela é sempre desafiadora, mas a gente ficou muito feliz com os resultados encontrados, assim. Vamos dizer assim, concretiza aquilo que algumas referências já trazem, principalmente do exterior, né? Que a gente não tem estudos aqui que qualificam esses dados, mas a nossa pesquisa trouxe isso, assim, ela deu essa evidência, sabe? Então, ela foi desafiadora, mas ao mesmo tempo a gente ficou muito feliz com os resultados, assim. Interessante. E, Juliana, teve algum ponto durante o seu estudo que mais te surpreendeu? Ou não? Tudo que você ia ali conhecendo, adquirindo, né, ampliando ali o teu leque de conhecimento, né, na tua trajetória, você viu que nada ali era surpresa para aquela pesquisa. A minha vivência de 18 anos, ela traz como se fosse a parte prática, assim, mas não a parte conceitual, né? E aí eu acho que ela. Ai, me desculpa, mas eu esqueci a pergunta. E ao longo, porque você tem uma grande trajetória, né, no seu estudo, né, a sua vida profissional é toda marcada em cima, né, do sistema prisional. Mas se alguma coisa durante o estudo te surpreendeu, ou não, né, você viu ali que simplesmente, né, as suas hipóteses, tudo que você foi vivenciando, era aquilo que você imaginava. Teve algum ponto que você falou, nossa, isso aqui me chama a atenção. Sim, me chamou muito, que foi o nível de escolaridade, que impacta e tem associação com vários desfechos desfavoráveis. E aquilo me deixou assim, por mais que a gente saiba que a educação é importante para mudar a vida, mas eu não tinha tamanha ideia que ela pode ser um fator de proteção para crianças, por exemplo. Né, a nível de escolaridade da mãe é um fator de proteção para a criança, para a vida da criança. E isso me deixou assim muito instigada, sabe? Assim, eu fiquei, por mais que eu já soubesse, claro que a educação é importantíssimo, né? Lógico, mas não que ela estaria ligada assim a dados tão reais, sabe? Em parto prematuro com baixa escolaridade, tem uma relação direta, sabe? E eu achei que esses dados assim foram muito chocantes assim para mim. Hoje, inclusive, já mudo até a minha forma de abordar as pessoas que eu atendo. Que bacana. Então, Juliana, tem uma dúvida, né, que muitos estudantes têm, é sobre no que a pesquisa na vida, né, na vida profissional deles. Né? E você já traz aí para a gente essa contribuição, mas o que você falaria para esses estudantes, né, que muitas vezes chegam para o professor e falam, mas por que eu vou pesquisar? No que isso vai agregar na minha vida profissional? É uma tomada, assim, né? Ligar, o ligar desligar quando tu se torna, entra nesse mundo de pesquisa e tu passa a ser mais curioso. Tudo passa a ter um outro olhar, uma outra curiosidade, tu querer saber as coisas com mais profundidade. E se aquilo que tu enxerga realmente faz sentido, se realmente existe alguma relação
com outro fator, sabe? E a pesquisa, assim, o doutorado, para mim, especificamente, né, mudou a minha conduta, como eu falei, ela mudou a minha conduta de abordagem. Hoje, quando eu faço a consulta de enfermagem, quando os presos, assim que chegam na unidade, sou eu que faço a consulta de enfermagem com ele inicial. E aí a minha pergunta é: você estudou até que série? Você não quer estudar mais? Seus filhos estão estudando? Vai além de saber se ele tem hipertensão ou diabetes. Vai além, porque hipertensão e diabetes ou qualquer outra doença já, para mim, já é uma consequência lá atrás, lá de outra, do ponto principal que é a educação. Então, eu já volto, assim, eu tento abordar ele de várias formas. Vamos voltar a estudar, né? Porque tem oportunidade dentro do sistema prisional, né? Então, é mais alguém ali tentando fazer com que ele pense um pouquinho diferente, né? Se ele parar e pensar, já está válido, já contribuiu muito o doutorado para mim, né? Em querer mudar pelo menos assim o caminho de uma pessoa, para mim já foi de grande valia. Eu acho que vale muito. Com certeza. E, Juliana, a última pergunta, eu prometo. Eu gostaria de saber, assim, que mensagem, né, você gostaria ali de passar para a sociedade, né, a partir, né? É lógico que você passa uma série de mensagens, mas qual a principal mensagem que você gostaria ali que as pessoas, que a sociedade refletisse a partir da sua tese? Eu acho que a principal mensagem é que as pessoas que, por mais que estejam isoladas, né, através de grades e muralhas, né, e de fato fizeram algo contra o sistema de justiça, essas pessoas, elas são dignas, né? Elas precisam resgatar a dignidade. E a gente, como sociedade, a gente precisa enxergar essas pessoas, né? Contribuindo em um bom atendimento, né? Ajudando elas a encontrar um caminho melhor, justo, quando saírem. Na verdade, eu acho que o ponto principal é visibilidade. Essas pessoas existem, elas vão continuar existindo, porque não tem pena de morte no nosso país, graças a Deus, não tem pena perpétua, então elas vão cumprir a pena e vão sair, então elas têm que sair melhores. Então a sociedade, de um modo geral, precisa ter visibilidade, essas pessoas precisam ter visibilidade, a sociedade precisa enxergar essas pessoas, né? Então, quanto mais pesquisadores, quanto mais pessoas, mais profissionais, se sintam encorajados a cuidar dessas pessoas, né, além das suas doenças sistêmicas que todo mundo tem, porque eu sempre acreditei que as pessoas que estão lá, elas sempre estão por um motivo muito mais complexo do que o crime de fato que elas cometeram. Sempre tem algo muito mais envolvido ali, né? Sempre tem algo que a gente poderia ter resolvido antes e a gente não conseguiu. A gente perdeu, né? Não conseguimos como Estado. Então, acho que é muito importante a visibilidade, essas pessoas terem visibilidade para a sociedade, assim, serem enxergadas. Juliana, parabéns. Muito bom saber que a gente tem pesquisadores assim como você, que trazem temas tão sensíveis para a reflexão aí da nossa população, do governo. Muito obrigada, Natália. Diante disso, mais uma vez agradecer a presença da Juliana, a disponibilidade dela para compartilhar a pesquisa que ela desenvolveu, o olhar que ela trouxe para a gente através da pesquisa dela, e mais uma vez frisar a importância de estudos como esse, que trazem essa humanização, né? Porque é um processo de humanização, na verdade, de a gente compreender melhor. Tanto, acredito que mudou, como ela já falou, mudou a forma do atendimento dela diante das pessoas, porque existe todo um background, até aquele preso, aquele apenado chegar onde ele está e você ter esse contato com ele, né? Então, só mais uma vez agradecer. Nós estamos encerrando por aqui essa edição do Ciência, Tecnologia e Sociedade. Para todos que estão com a gente na estreia, que está indo agora ao ar na quinta-feira, no dia 26 de março, a gente tem um certificado de horas complementares. Vocês preenchem o formulário de presença que está aqui na descrição do vídeo e recebem o certificado pelo e-mail cadastrado. Nos vemos agora na nossa próxima edição, em abril, e mais uma vez agradecer a presença de todos. Tchau, tchau. Tchau.